Conforme o louvor que nós acabamos de cantar, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça de vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus nos revele, porque nós podemos já considerar que essa fala, que essa escrita aqui do apóstolo Paulo é uma das mais importantes para que verdadeiramente a gente jamais se esqueça, não é? De que nós não tínhamos a capacidade de salvação se não fosse exatamente pela doação de Cristo Jesus, da qual no dia de hoje também estamos fazendo a sua memória, não é? Não necessariamente em rito, mas na consideração plena, no louvor pleno, na adoração plena, sabendo que Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Amém, amém, amém. O tema: da morte para a vida. Repetindo, porque esta é uma das melhores revelações que nós poderíamos obter nessa nossa vida, como também na vida vindoura, da morte para a vida. Irmãos, nas últimas pregações, sobre o Salmo 32, nós aprendemos com o rei Davi o que significa viver plenamente perdoado por Deus. Amém? Observamos a cada verso, e a cada detalhe, a cada consideração, no alívio que, quando nós contemplamos esse cântico, nós observamos, através dos nossos olhos espirituais, quanto ele está ali narrando essa felicidade, essa bem-aventurança que ele está sentindo, por ter sido perdoado por Deus. E é igual o sentimento que nos toma a partir do momento da qual a gente se arrepende junto a esse Deus verdadeiramente. Amém, irmãos? E também nós refletimos, já nesse culto do último domingo, nas palavras do apóstolo Pedro, sobre como devemos andar sobre a poderosa mão de Deus, entregando a Ele todas as nossas ansiedades, sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou até pensamos, conforme Paulo também escreve
nessa epístola de Efésios, no capítulo 3, verso 20. Né? Esse Deus é capaz. Tudo que nós não somos capazes, Ele é capaz. E Ele é capaz de interceder, de interferir, de nos presentear, mesmo nos nossos pensamentos. Percebe, irmãos? Por isso que diz a palavra que antes de abrirmos a boca, Ele já sabe exatamente o que nós vamos pedir. Porque Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai piedoso, Ele é um Pai cuidadoso, Ele é um Pai misericordioso. Miseráveis somos nós, mas Deus é misericordioso, glória a Deus, por nos dar a chance de acertarmos com Ele a todo momento na nossa vida. Amém? Irmãos, todos nós já ouvimos histórias, de resgate dramáticos, seja de alguém salvo de um afogamento, ou retirado das chamas de um prédio em fogo, como também já testemunhamos relatos de pessoas resgatadas de desastres naturais, esses terremotos, esses tsunamis, enfim, todas essas catástrofes naturais que ocorrem. A gente vê o relato dessas pessoas que estão ali sendo salvas e a gente contempla exatamente esses salvamentos, esses acidentes fatais, E muitas vezes em situações que parecem ser irreversíveis. Esses episódios, claro, nos tocam profundamente porque nos mostram vidas sendo poupadas, salvas de um perigo iminente, ou seja, de um período muito próximo, E semelhantemente, a Bíblia ela nos fala de um resgate ainda mais profundo, não apenas do perigo físico, mas do estado espiritual, da morte para a vida eterna. Eu sempre comento com vocês, que essa vida é eterna, não é quando nós fecharmos os olhos apenas. Essa vida eterna já começou na nossa vida. A partir do momento que nós começamos a dar prioridade nas nossas escolhas, olhando exatamente para a cruz de Jesus, sobre cada passo que a gente for dar nessa vida, para que a gente contemple exatamente todo o sacrifício, tudo que Ele fez por nós, automaticamente nós já estamos na eternidade, viveremos com Ele eternamente, amém? Porque se estamos nos cuidando da maneira que Ele espera que realmente nós nos cuidemos, porque a partir do momento que nós nos cuidamos, nós estamos nos cuidando para Deus, para nós e para os nossos semelhantes. Muitas pessoas vão querer nos imitar, vão querer exatamente trilhar os nossos passos, porque sabe que nós estamos indo a uma direção não tortuosa, mas uma direção que é um caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? No contexto histórico, ou seja, o que estava se passando aqui quando Paulo escreveu exatamente essa epístola? Essa carta aos Efésios, ela foi escrita por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma, com o objetivo de encorajar a igreja de Éfeso. Ele escreve essa epístola. A igreja de Éfeso, ela estava exatamente situada, na cidade de Éfeso, é óbvio, e aonde que a sociedade dessa cidade, ela tinha uma influência muito grande através da idolatria que era prestada ali para a deusa Ártemis. E se não bastasse, essa terra era cheia de imoralidade. Em outras palavras, cheia de pecado. E Paulo, exatamente se preocupando com os cristãos, com os cristãos daquela época, corrigindo, cristãos daquela época, como também de todas as épocas,
ele escreve essa preciosidade, essa carta aos Efésios, que, glória a Deus, essa epístola nos alcança. Porque aqui está o verdadeiro esclarecimento, né, do que realmente importa agora. Ele está falando exatamente das coisas que ficaram para trás e das coisas que estão à nossa frente. Sabemos, irmãos, que quem está verdadeiramente entregue nas mãos do Senhor, o seu passado, o seu presente, não vai ser jamais igual ao futuro que nos aguarda. Sabemos aonde estaremos e com quem estaremos. Amém? E Paulo escreve e envia essa carta para lembrar exatamente esses crentes, né, como também a nós nessa manhã, da sua nova identidade em Cristo Jesus. Quem somos agora? Né? E a todos os instantes aqui ele está nos exortando a viver de uma maneira digna dessa vocação. A partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus, já somos vocacionados. Conforme pregamos aqui esses dias atrás, né? A nossa vida não pertence a nós mesmos, essa vida pertence a Deus. E se pertence a Ele, é Ele que tem que cuidar da nossa vida. Nós temos que nos vigiar, mas é Ele quem nos cuida. Amém? E ao meditarmos exatamente nessa passagem, nós percebemos que Deus, em sua graça, não é, nos concedeu nova vida em Cristo Jesus, libertando-nos de forma definitiva da morte espiritual, para revelar ao mundo a grandeza da sua bondade e generosidade. Aqui em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 a 10, o apóstolo Paulo ele nos mostra algumas revelações importantes, mostrando o que éramos sem Cristo, o que Deus fez por nós, ou seja, quem somos agora e qual é o propósito dessa nova vida. Eu sempre falo aqui, não é, porque a Bíblia ela se supera a cada página. Ao contemplarmos todas as Sagradas Escrituras, nós vamos ver, não é, uma história de superação, porque nós estamos diante de revelações que faz com que as escamas dos nossos olhos se caem, né? Temos agora uma visão limpa do que verdadeiramente somos, e nessa teologia em evolução, que é as Sagradas Escrituras, nós vemos de Gênesis a Apocalipse, a cada página virada, uma superação com relação a esse Deus que nos revela. Revelou ontem, está revelando hoje e revelará para nós eternamente. Primeira revelação. Através dessa passagem. Primeira revelação sobre a realidade da morte espiritual, entre os versos de 1 a 3. O verso 1 diz, repetindo, e Ele lhes deu vida. Olha que maravilha. Ele que nos deu. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pare agora no momento de reflexão e veja exatamente o que você foi ontem e o que você está sendo hoje. Essas coisas elas não estão acontecendo de uma forma, não é simplística, muito pelo contrário. O que Paulo nos lembra, não é, aqui é da transformação radical que Deus operou em nós. Vejam o que éramos e o que somos hoje. Vejam quantas coisas que naturalmente saiu de você. Ontem, por um descuido, né, no passado canal, assim, eu passei aonde que estava cantando as duplas sertanejas que me nojou.
de um dia eu ter dado uma atenção maior para esse tipo de coisa, e que hoje os meus ouvidos já não estão mais preparados para ouvir tanta asneira. Deus sabe exatamente do que eu estou falando, aonde eu estive, o que eu fiz, não é? Motivado até por esses cânticos todos. Antes estávamos espiritualmente mortos, mas agora temos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Vejam quantas coisas, a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu único Senhor e verdadeiro libertador, quantas coisas que saíram de você naturalmente, quantas coisas que já não faz mais parte de nós, porque nós temos hoje, né, o Espírito que reside dentro de cada um de nós. E esse Espírito Santo, não é, que veio exatamente para nos trazer essa vida em abundância, não permite mais com que aquelas coisas que nós aceitávamos outrora toma conta agora do nosso ser. Eu sempre falo, se nós tivéssemos uma máquina que pudesse radiografar, né, se pudesse documentar o momento em que nós abrimos a nossa boca para aceitar Jesus como nosso Senhor e libertador, nós teríamos essa imagem, não é, de quando o Espírito Santo está entrando dentro de nós. Quer tocar Deus? Faça assim. Basta fazer isso, porque você está tocando a Deus, porque você é morada dele, você é templo dele. Amém? Assim, a partir do discernimento, do conhecimento desses fatos todos, nós devemos buscar um relacionamento mais profundo com Deus, evitando que as más influências desse mundo nos afastem dele, porque ele não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Às vezes a nossa vergonha faz com que nos afastemos dele. Ele está sempre ao nosso lado. Salmo 121 deixa isso revelado para todos nós, porque ele é como se fosse a sombra à nossa direita. Amém? Devemos viver com gratidão pela salvação e demonstrar essa transformação por meio de obras e do bom testemunho cristão. Isso já é um processo natural em nós. Nós somos chamados a valorizar a misericórdia de Deus e compartilhar essa mensagem com aqueles que ainda não conhecem a salvação. Nós já recebemos isso, nós já vivemos essa realidade. Muitos ainda ignoram, não sabem exatamente, não é, de toda essa transformação que Deus já operou em cada um de nós. Porque a partir do momento que nós entregamos verdadeiramente para Cristo Jesus, como diz o próprio apóstolo Paulo, não sou eu quem vivo, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Muitas pessoas ainda andam, não é, pela sua vontade, pela sua própria vontade. O cristão já não consegue mais, ainda que tenta. Nós temos um Espírito que geme, que grita por cada um de nós. E a palavra diz que ele geme, não é? Com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis a nosso favor. Olha isso. Eu não tenho mais, entre aspas, conforme eu sempre falo aqui, e é importante a gente mentalizar isso, viver exatamente essa realidade. As coisas que eu fazia outrora, eu não tenho mais capacidade de fazer. Isso saiu de mim. Se teima a ficar comigo, porque o inimigo ele é ardilhoso, ele é teimoso, ele vai fazer exatamente com que você, né, esqueça tudo isso que você já é. Nós
somos justificados. Nós já fomos perdoados. Amém, irmãos? Verso 2 diz: nos quais vocês andaram noutro tempo. Outro tempo, não mais hoje. Segundo o curso desse mundo, não é? Segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, andamos de mão dada com Satanás um bom tempo na nossa vida. Fazíamos exatamente a vontade do mundo, não é? Em outras palavras, andávamos exatamente nas trevas e não na luz. Mas veja o que ele afirma aqui: num outro tempo, nós andávamos assim. Amém, irmãos? Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos desobedientes, mas hoje somos obedientes. Se não somos ainda, o importante é que a gente possa se corrigir o mais rápido possível. Não desagradar mais esse Deus que morreu por nós, ressuscitou por nós e está voltando para cada um de nós. E aqui Paulo ele apresenta 3 forças que controlam a vida dos incrédulos. Primeiro, o mundo. Segundo, o diabo. Em terceiro, a carne. Essas 3 coisas ligadas. O mundo, conforme eu sempre digo, é uma vitrine, é um shopping center nos convidando exatamente para adquirir coisas. E na maior parte das vezes, essas coisas que contrariam a vontade de Deus. Claro que nós devemos reter, aproveitar de muitas coisas boas que esse mundo possui. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que saber exatamente selecionar aquilo que é bom para o meu Deus. Consequentemente será bom para mim, como também para os meus irmãos. Porque eu estou primando cada vez mais pelo meu bom testemunho, eu estou mostrando para as pessoas que verdadeiramente eu vivo essa realidade. Eu vivo, não é, nessa gratidão de tudo que Jesus já fez pela minha vida, pela sua vida. E Paulo, ele revela que o mundo estabelece padrões contrários à vontade de Deus. Satanás, o príncipe da potestade do ar, que é citado aqui, ele atua como enganador, influenciando os pensamentos e ações que não seguem a Cristo. Sempre falei que às vezes a gente está caladinho, né? Não está conversando, não está falando com ninguém, não está nem olhando o celular, mas nós estamos em comunicação aqui dentro. Isso acontece só comigo ou com vocês também? Às vezes a gente está conversando no nosso imaginário, né? Já falei aqui, quantas pessoas você deu uma maior surra dentro da tua mente na pessoa, né? Quantas pessoas você às vezes até desejou o mal para essa pessoa aqui dentro? Quantas influências negativas já entraram dentro da tua cabeça? Isso não é acaso, irmãos. Isso faz parte exatamente dos 2 mundos das quais a gente habita. Porque estando aqui, nessa vida, que estamos sendo aprimorados a cada passo que nós estamos dando aqui nessa vida, nós somos influenciados por uma outra. O natural e o espiritual. Devemos avaliar constantemente as nossas atitudes e pensamentos à luz da palavra de Deus. Às vezes, né, nesse silêncio, que os pensamentos ruins tomam a minha mente, o meu coração. Eu sempre falo, né, que nós devemos ter alguns nãos, grandão, né, para utilizar. Tipo, veio um pensamento ruim, não, isso já não mais me pertence. Isso não é, já está depositado aos pés da cruz de Jesus.
Isso já está debaixo da sandália de Jesus, porque é lá onde que deve estar as minhas todas iniquidades. Isso não faz mais parte de mim. A partir do momento que eu aprendo a selecionar essas coisas, eu estou totalmente rendido a esse Deus que é misericordioso. Eu sou miserável, mas Ele é misericordioso. Eu não presto, mas Ele é santo. Por isso que eu tenho que cada vez mais me santificar. É buscar exatamente as coisas do alto e não mais as coisas aqui de baixo. Claro, as de baixo aqui, muitas são lícitas, mas mais uma vez, conforme o próprio apóstolo Paulo diz, mas nem tudo me convém. Amém? Devemos renovar a nossa mente, conforme foi orado aqui, essa metanoia, essa mudança de mente, né? Buscando Deus em oração e nos afastando dessas influências prejudiciais. Porque nós sabemos tudo o que nos prejudica, como também tudo que nos eleva. Nós já temos essa compreensão de tudo que é ruim. Primeiro que nós temos uma consciência moral. Sabemos exatamente quando nós estamos desagradando o nosso próximo. E a partir do momento que estamos desagradando o nosso próximo, automaticamente estamos desagradando a Deus. O que Ele fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Oh, glorioso! Verso 3, entre eles, nesses que estão aí no mundo, nós todos andamos no passado. Paulo, olha que ele está falando para Éfeso, como também está falando para cada um de nós, para aquela igreja, como também para nós em tempo presente. Nós éramos como ele, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira. Por quê? Filho da ira. Porque a partir do momento que nós estamos em pecado, a mão do Senhor pesa sobre a nossa vida. A mão de um Deus irado pesa sobre nós. A partir do momento que estamos fazendo a vontade dEle, né, olhando exatamente para Cristo Jesus, Ele aplaca, Ele recolhe a sua mão e mostra exatamente esse Deus piedoso, esse Deus misericordioso que Ele é. Porque Ele espera exatamente em cada um de nós que tenhamos esse reconhecimento e vivemos e passamos a viver essa realidade de vida, essas boas novas que já nos chegou por intermédio de Cristo Jesus. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Muitos estão aí nesse mundo agora, debaixo da mão de um Deus irado. Um Deus que um dia irá puni-los. Porque todos nós estaremos diante de um tribunal um dia. Diz a palavra que estaremos diante do trono branco, do trono de Deus, onde cada um será julgado. E diz a palavra que os justos também, juntamente com Jesus, irão condenar os ímpios. Amém. O que Paulo enfatiza é que todos, sem exceção, estavam espiritualmente mortos antes da graça de Deus. Antes da nossa conversão, estavam sob o julgamento divino. A carne, os pensamentos e os desejos humanos nos afastavam de Deus, nos afastam de Deus. Vai me dizer que você não sente vergonha depois que você peca e pensa em Cristo Jesus? Eu
amo exatamente toda a escritura paulínia, porque ela mexe exatamente com o nosso filosófico, ela mexe com a nossa mente, porque ele fala exatamente sobre o comportamento do humano. Ele faz saltar exatamente aos nossos olhos aquilo que a gente vive na carne, aquilo que a gente vive naturalmente, porque essa ação e reação, o antes e depois da graça estabelecida na vida de cada um, ela tem um diferencial. Por isso que, não é? Muitos qualificam o Evangelho como radical, é sim, sim e não, não, não tem meio termo. Amém? Oh Deus amado, e antes da nossa conversão, mais uma vez, estavam sob esse julgamento divino, como filhos da ira, sem exceção, estávamos exatamente separados de Deus. Agora, conforme ele diz aqui, né? Agora, porém, devemos reconhecer a nossa necessidade de transformação e viver uma vida que reflita a nova identidade em Cristo. Como que você está se apresentando para as pessoas que não conhecem Jesus? Como que as pessoas estão te vendo? Você está vivendo essa nova realidade que já te tomou? Essa realidade que você vive hoje? Outrora estávamos nas trevas, hoje estamos debaixo da maravilhosa luz. Devemos entender que a salvação nos livra dessa condenação e nos chama a viver em obediência, rejeitando padrões mundanos que nos afastam da santidade. Segunda revelação, sobre a intervenção graciosa de Deus, versos 4 e 5. Verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha que maravilha, eu sou miserável, Ele é misericordioso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, diz a palavra que, né, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João, no capítulo 4, verso 19, né? Deus não nos salva porque nós merecemos, vejam isso, mas porque Ele é rico em misericórdia. É do aprouve, do beneplácito, em outras palavras, do desejo dEle, né? E nos conceder essa graça que verdadeiramente nos traz a salvação. Movido exatamente pela sua misericórdia e seu grande amor. Conforme a palavra diz, não é? Em Lamentações, no capítulo 3, pelo amor de Deus e pela sua misericórdia, que é a razão de ainda não termos sido consumidos. Amém? Oh glorioso Deus, a misericórdia de Deus e o seu grande amor não apenas nos livra da ira, Deus recolhendo exatamente a sua mão sobre nós, pesada sobre nós, mas também nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. O amor infinito de Deus e a sua misericórdia, que é a base da nossa salvação. Você não está aqui por um acaso. Isso não é chavão, não é evangeliquez, mas isso é a maior realidade da tua vida. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus te escolheu. Olha que privilégio. Nos escolheu, não é? E continua exatamente, e vai continuar a todo momento, não é? Durante toda a nossa vida terrena, a
te querer, porque Ele te quer. A gente só perde a salvação, irmãos, pela nossa espontaneidade, por nós mesmos. Porque Deus vai fazer de tudo para que verdadeiramente você esteja com Ele eternamente. E mais uma vez, essa eternidade já começou aqui. Assim, devemos cultivar um coração humilde e grato por essa salvação, sabendo que Deus, quem tomou a iniciativa de nos amar e resgatar, nos escolher. Vocês já viram aquele, né? Tem um aplicativo que você, entre aspas, faz uma viagem do satélite até o teu ponto de localização. Vocês já viram isso? Quem não viu, procura na internet, né? Que você vai ver lá do satélite, você vai chegar exatamente até a tua moradia, né? Imagine essa imensidão, esses 7 bilhões de vidas existentes. Deus te escolheu. Em gratidão, devemos corresponder a esse amor com total obediência, mais uma vez falando, reverência e adoração, colocando Deus no centro de toda a nossa vida, de toda a nossa vontade. Sobre qualquer momento na tua vida, sobre qualquer coisa que você for fazer, não é? Veja exatamente aonde que Deus se encontra nessas suas escolhas. Veja se Ele, não é, Ele participa exatamente desse seu prazer, se Ele participa dessa sua emoção. Veja se você não está excluindo Ele dessas coisas das quais você tem escolhido. Porque em obediência a essa misericórdia, a esse grande amor, nós temos que reverenciá-lo, nós temos que adorá-lo, nós temos que louvá-lo a todo momento da nossa vida. Louvar é reconhecer exatamente todos os feitos, tudo o que Ele fez por nós, e adorar é fazer a vontade dEle. Quer prestar um culto para Deus constantemente na tua vida? Faça a vontade de Deus. Porque a cada vez que eu morro com a minha vontade, eu ressuscito com a vontade de Cristo Jesus. Verso 5: e estando nós mortos em nossas transgressões, veja que ele está falando de um tempo passado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Salvos, irmãos, salvos. Estávamos mortos em nossas transgressões. Isso significa que não tínhamos capacidade de buscar Deus por conta própria. A expressão nos deu vida significa que fomos ressuscitados espiritualmente. A salvação é um ato completo de Deus, vejam isso. Sem qualquer contribuição humana. Por isso que diz a palavra, né, aquele que começou a boa obra na tua vida jamais vai deixar inacabada. Deus te quer exatamente para uma vida e vida em abundância, assim na terra como no céu. Estamos sendo convidados a todo momento nessa vida a ser imortais com Ele, a viver eternamente com Ele. Sempre falam, né, que o tempo que nós estamos passando nessa vida é curto. Olha a documentação que existe nos nossos dias, né, saindo exatamente dos tempos bíblicos, onde que tinha pessoas que viveram lá 968 anos, né? Mas olha, nos nossos dias, qual é a idade que uma pessoa chega? 120? O que é 120 diante da imortalidade? O que são 968 anos diante da imortalidade? O que são 10 mil anos diante da imortalidade, da eternidade? Oh, glorioso Deus! Irmãos, agora devemos viver com gratidão e humildade, reconhecendo que
Nossa nova vida em Cristo é um presente merecido. Nós não merecíamos essa graça que Deus nos concede, mas Ele nos deu isso gratuitamente. Eu me recordo de uma pregação do pastor Reinaldo, né, que ele dizia o seguinte, né, imagine agora você vai lá na tua caixa de correspondência, né, tem alguns portões que tem uma caixinha do correio lá, né, tá? Vai lá agora e pega um presente que foi deixado para você. Aquilo foi deixado para você de graça, é teu. Comparando exatamente com essa graça que Deus já nos lega, que Deus já nos deixou. Para nós é de graça, mas custou o sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos ser também, não é, misericordiosos com a nossa vida. A partir do momento que estamos sendo misericordiosos com a nossa vida, estamos sendo, por nosso semelhante, dando bom testemunho para essas pessoas que não conhecem Jesus, como também para o próprio Jesus Cristo. É como estamos reconhecendo exatamente todos os seus feitos, e não na comemoração da ceia em 30 dias, mas sim a cada instante da nossa vida. Amém, irmão? Isso deve nos levar a abandonar qualquer orgulho espiritual e a depender inteiramente de Deus. Compreender que por mais distante que alguém esteja de Deus, a graça é suficiente para restaurar e renovar. Imagine agora uma pessoa do teu convívio que você às vezes até virou e disse: as pessoas não prestam para você, mas para Deus ela presta. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Por mais distante que a pessoa esteja dele, Ele é capaz de restaurar essa vida. Claro que hoje Ele conta conosco, Ele conta com o nosso bom testemunho, Ele conta com as nossas boas obras. Porque se Ele quisesse agora, não é? Imagine, Ele mandaria agora uma multidão de anjos, só na aparição desses anjos para as pessoas se converteriam. Mas Ele quer isso na tua vida. Você é um anjo de Deus. Você é Jesus para pessoas. Pode ser Jesus, pode ser eternidade para as pessoas. Vigiando exatamente, mostrando o teu bom testemunho para essas pessoas que não conhecem a Ele ainda. Isso, tudo, deve também nos motivar a compartilhar essa verdade com aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Terceira exaltação. Versos 6 e 7. Sobre a exaltação com Cristo, ou seja, sobre essa elevação, esse reconhecimento da qual nós temos juntamente com Cristo Jesus. E diz a palavra: juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja que Ele está falando de um tempo presente, esse tempo meu e teu, aqui e agora, aonde que Ele está colocando exatamente nós sentados ao lado de Cristo Jesus, que já está sentado à direita do Pai, nas regiões celestiais. Por isso que sempre, quando eu digo que essa eternidade começou aqui, basta exatamente olharmos para isso. Nós já estamos assentados ao lado de Jesus. Aqui o que Paulo está revelando exatamente essa união do crente com Cristo Jesus. Está mostrando, está deixando exatamente escancarado aos nossos olhos, não é? O que somos hoje, aonde estamos. Portanto, os lugares de outrora já não tem mais combinação, porque você não vai levar Jesus nos lugares ruins que você levou num determinado momento. Você é templo, você é morada de Deus.
Assentar nas regiões celestiais significa que a nossa posição em Cristo já está garantida. Não é mais uma coisa que vai ocorrer, já aconteceu. Amém? Assim como Cristo ressuscitou e ascendeu, ou seja, subiu aos céus, os cristãos compartilham dessa mesma vitória. Já estamos lá. Percebe? Desfrutando de uma nova identidade e autoridade espiritual. As pessoas têm que olhar em nós, através do nosso testemunho, né, e dizer: eu quero ser essa pessoa, eu quero ter exatamente o comportamento dessa pessoa, eu quero mudar como essa pessoa mudou. Portanto, devemos agora, hoje, não é amanhã, viver com confiança e propósito, sabendo que a nossa identidade está firmada em Cristo Jesus. Nossa perspectiva agora é eterna, não devemos mais nos deixar dominar pelas preocupações terrenas, mas sim buscar em primeiro o reino de Deus. Não se preocupeis com mais nada, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus, no capítulo 6, verso 33. Somos chamados, a hora é agora, é já. Não é para ontem. Esse chamado é para que nós tenhamos uma vida de santidade e compromisso com o reino de Deus. Isso está me colocando exatamente no reino de Deus aqui na terra ainda, porque o reino de Deus, ele está implantado no nosso coração, diz a palavra. A partir do momento que estamos selecionando exatamente até os lugares que a gente frequenta nessa vida, as coisas que a gente está vendo nessa vida, o que nós estamos buscando, estamos privilegiando o reino de Deus ou não na nossa vida? Simples assim. Quando eu falo que Paulo mexe exatamente com o filosófico das pessoas, a filosofia, ela dita um comportamento. A teologia, ela pensa uma situação, toda ela relacionada com Deus, a teologia. Mas a filosofia, ela pensa, ela dita a maneira conforme nós agimos. Ela esclarece. E Paulo, ele usa exatamente dessas duas técnicas, podemos dizer assim, dessas duas ferramentas para nos apresentar a nossa nova vida em Cristo Jesus. Os nossos sentimentos. Porque ele foi um perseguidor de cristão. Ele era um cara que ordenava matar cristão. Ele era o proeminente aluno da escola de Gamaliel. Em outras palavras, eu sempre comparo a escola de Gamaliel, como a Harvard de hoje. Era uma grande escola. Paulo era proeminente, era um aluno de destaque, era um aluno honra ao mérito nesse lugar. Eu sempre falo que quando nós se entrássemos no gabinete de Paulo, nós íamos ver N diplomas dele na parede. Vocês já entraram num médico ou num advogado e veja lá todo o currículo tocado na parede. Eu fui um cara que durante um bom tempo da minha vida, participei de N competições com relação à direção que eu ocupava. Eu era diretor de uma área, de um banco, onde que eu ganhei muitos troféus. Em competições nacionais, tinha um monte de certificado. Tenho um monte de certificado. Mas Paulo, ele fala assim, tudo isso que eu tenho é esterco.
Tudo que eu adquiri na minha vida, como honra ao mérito, como as graduações que eu obtive, os troféus das quais eu coleciono, que estão todos lá hoje, até quebrados dentro de casa, né? É esterco, em outras palavras, é adubo. Isso serviu exatamente para que os meus olhos se abrissem e contemplassem Cristo Jesus na minha vida. Isso contribuiu exatamente com que, né, o meu intelecto, o meu filosófico compreendesse exatamente o que Cristo significa na minha vida. Porque fazendo exatamente a comparação do que eu era, do que eu sou hoje, onde que Paulo diz que devemos ser imitadores dele como ele é de Cristo, e ele diz, né, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Verso 7, Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus, Ele não apenas nos salva, mas deseja que a sua graça seja testemunhada por todas as gerações futuras. O exemplo dos pais aos filhos, o exemplo, não é, de o patrão para os seus funcionários. Enfim, a todos os momentos nós somos chamados para dar bons exemplos para as pessoas, dar bom testemunho. E aonde reside o nosso bom testemunho? Na nossa obediência a Deus. Se as pessoas estão vendo que nós somos tementes a Deus, se as pessoas estão vendo que nós temos temor e tremor a Deus, essas pessoas irão exatamente andar conosco de uma forma diferenciada, porque elas vão reconhecer exatamente que você vive a verdade, e elas vão viver essa verdade contigo, seja qualquer escala que você ocupe nessa vida. Amém? Deus nos resgatou para que fôssemos exemplos vivos de sua graça. Aonde quer que estejamos, nós devemos ser ali embaixador, né, de Cristo. Eu estava fazendo exatamente uma comparação com relação às embaixadas, né? Estava falando com a Bia essa semana ainda. O que é o embaixador de um país? É aquele que, de certo modo, está representando o presidente naquele lugar, está representando o país naquele lugar. Vai falar exatamente com relação, não é, ao que o presidente estaria falando naquele lugar. Como Paulo se candidata como embaixador de Cristo, ele fala de Cristo nos lugares por onde ele passou. Nós devemos também ser imitador de Paulo e ser embaixadores nos lugares das quais a gente transita, seja no nosso trabalho, seja no nosso lazer, seja dentro da nossa família. Nós temos que representar Cristo para todas as pessoas. Nós temos que falar exatamente o que Cristo fala, né, para essas pessoas. Falar da boca para fora? Não. Pelo nosso comportamento. O nosso comportamento já revela exatamente aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ao compartilharmos essa verdade com os outros, certamente os ajudarão a compreender que Deus deseja transformar a vida deles também. Irmãos, Deus não invade a vida de ninguém. Deus, Ele está, nos convidando a todo momento de irmos até a Ele. Embora o céu esteja para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas participarão do céu. Por quê? Pela falta dessa escolha. Privilégio todos têm nessa vida. As pessoas que estão aí nesse mundo, por piores que elas são convidadas para vir participar do reino dos céus. Mas muitas, por ignorar, por não ter tido um bom testemunho na vida dela, falar com que elas deixem de reconhecer a Cristo Jesus.
Deixem de ver exatamente esse milagre que já aconteceu na nossa vida, porque o maior milagre da nossa vida é a conversão verdadeira. Não é o livramento de uma doença mortal, não. Sim, é esse convite, não é, para a imortalidade, para vivermos eternamente com Ele, que faz parte da nossa conversão, faz parte da nossa salvação. E a quarta e última revelação aqui desses versos diz sobre a salvação pela graça mediante a fé. Verso 8 e 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aqui nesse verso, Paulo revela o mais importante fundamento sobre a doutrina da salvação pela graça, ou seja, todo o ensinamento a respeito da graça está inserido exatamente aqui nesse verso. O que nós precisamos saber exatamente sobre essa graça, esse favor imerecido da qual nós vivemos hoje, da qual não fomos nós que tivemos mérito nisso, muito pelo contrário. Isso faz parte da escolha de Deus. E só conseguimos exatamente isso através da nossa fé, mediante a nossa fé, ao confiarmos verdadeiramente, da qual Deus nos encontrou, entregamos a Ele verdadeiramente a nossa vida. Estamos dando prova, de que somos outra pessoa. Oh Deus, Paulo aqui ele destaca que a salvação não é conquistada por mérito humano, mas um presente de Deus. E a fé é o meio pela qual recebemos essa graça. A expressão que diz aqui, isto não vem de vocês, reforça que a salvação não é resultado de esforço humano, mas sim um presente de Deus para cada um de nós. Vejam isso. Vejam quantas coisas que acontecem, que já aconteceram na nossa vida. Por isso que muitas coisas das quais a gente fazia ontem, já não temos mais a tranquilidade de fazer hoje. Não temos mais a capacidade de fazer hoje. Porque Deus, Ele está exatamente em nós, agindo em nós, falando exatamente na nossa mente, no nosso coração, como deve ser o nosso comportamento. Cristo, Ele está presente a todos os instantes na nossa vida, lembrando-nos não em 30 dias do seu sacrifício, mas sim a cada instante da nossa vida. Essa festa, essa memória da qual nós comemoramos em 30 dias, nós devemos fazer isso a cada instante da nossa vida. Reconhecer exatamente todos os feitos de Cristo Jesus na nossa vida. A partir do reconhecimento desses feitos, a gente está separando exatamente o joio do trigo. Estamos mostrando exatamente para as pessoas que nós já não pertencemos mais a determinadas coisas que a gente fazia ontem. Mas como é que você conseguiu se livrar disso? Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Como isso aconteceu na tua vida? Aconteceu por uma operação radical que Deus fez na minha vida. A partir do momento que eu abri a minha boca e verdadeiramente eu confessei que Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu libertador, essas coisas saíram de mim. Conforme eu sempre digo aqui, no xixi eu nem percebi. Até um versinho para vocês, no xixi e eu não percebi. Amém? A fé é simplesmente o canal pela qual a graça de Deus opera. Assim, devemos viver com humildade, reconhecendo que a nossa salvação não depende de nossas boas ações, mas da graça de Deus. Deus não quer esmola, Deus quer doação. Deus, Ele quer exatamente com que teu coração se liberte de busca de recompensa.
Nós estamos fazendo isso de uma forma gratuita, porque de graça recebemos, de graça também temos que dar. Tudo o que vem para nós e entregamos a Ele para as boas obras, volta de uma forma assim imensa na nossa vida. É dando que se recebe. Amém? E não, sentindo pena de determinadas coisas. Deus, Ele tem uma leitura completa exatamente sobre todo o nosso ser. Ele sabe o que está na tua mente, sabe o que está no teu coração. Ele te blinda com o dom da generosidade para que tu haja, para que você não perca uma oportunidade de certo modo, recompensá-lo. Quando estamos trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, não estamos fazendo mais por nós, porque nós já temos a compreensão de que ao entregar isso, Deus, Ele fala exatamente isso: façam prova de mim se eu não abastecer todo os teus armários, abastecer a tua vida como um todo. Não precisamos fazer campanha, campanha para manter a igreja aberta, campanha para pagar um canal de televisão. Isso deve residir no coração do crente sem apelo, enfim. Ó Pai eterno, a salvação é um dom e devemos responder a essa salvação com gratidão e serviço. Serviço para quem? Para Deus. Não perca uma oportunidade, de prestar um serviço para Deus, sem busca de recompensa, porque isso é automático, isso já está exatamente no querer e realizar dele essas coisas, essa compreensão. A partir do momento que nós estamos fazendo serviço para Deus, é causa e consequência. Estamos buscando o seu reino, estamos privilegiando o seu reino. E conforme fala lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o seu reino, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? E isso significa que devemos viver uma vida que reflita a graça recebida, ajudando os outros e compartilhando com eles o Evangelho de Cristo Jesus. Olha quantas coisas que você já sabe. Olha as quantas coisas que o Espírito Santo já falou aí dentro, até mesmo no dia de hoje. Porque nós estamos aqui envolvidos com a palavra de pastor e sim com a palavra de Deus. E quando estamos falando a palavra de Deus, é Ele que está falando para vocês e não eu. E nós devemos compartilhar a todos, o Evangelho todo, tudo que a gente conhece das Sagradas Escrituras. Não querer agora chegar numa pessoa, abrir a cabeça dela, enfiar a Bíblia lá dentro. Mas através do nosso comportamento, daquilo que nós conhecemos no Evangelho, vivemos nesse Evangelho, nós temos que colocar esse Evangelho a todos e em todos os momentos. Amém? Aonde a planta do meu pé pisar, eu sou lá o embaixador de Cristo Jesus. Eu estou representando Ele naquele lugar. As minhas ações têm que ser exatamente conforme seria a maneira dele agir ali naquele lugar. Verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Vejam isso. Paulo elimina aqui qualquer possibilidade de orgulho espiritual. Aqui acaba todos os pastores ungidão. Todos aqueles que de repente têm o dom disso, têm o dom daquilo e proclamam que se não for ele as coisas não acontecem. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Esse verso ele desmonta qualquer tentativa de justificar a salvação por meio de obras. Se a salvação fosse baseada no esforço humano, haveria exatamente um espaço para essa vanglória. Eu
me fiz assim, né? E eu sou assim. Essa transformação só ocorre a partir do momento que você aceita Cristo Jesus e entrega verdadeiramente os teus caminhos na mão dele. Então não tem lugar para vanglória. Oh glorioso! Mas Deus é que concede exclusivamente essa graça, de graça, para cada um de nós. Para nós não teve preço, mas para Cristo Jesus teve. Assim, ninguém pode se gloriar da própria salvação, pois ela não é resultado de desempenho ou mérito pessoal. Tem pessoas que de repente chegam, né, aceita Cristo Jesus, é batizado, já começa a olhar as pessoas de uma forma diferente. Vejam que isso aconteceu pela vontade de Deus, num privilégio da tua vida, e que pela tua vida, essa pessoa que você olha hoje de uma forma diferenciada, ela pode ser a privilegiada de amanhã e consequentemente trará outros também para Cristo Jesus. Porque nessa vida nós não deixamos, a única coisa que nós temos de incumbência nessa vida, né, é de ser o verdadeiro missionário. Nós temos uma missão que é levar gente para Cristo Jesus. Devemos abandonar qualquer tentativa de merecer a salvação e viver com gratidão, reconhecendo que tudo vem da graça de Deus. Isso nos chama a confiar plenamente em Cristo Jesus e não nas nossas próprias ações. A salvação não depende de obras. Devemos responder com humildade e serviço, ajudando os outros, refletindo a graça que recebemos. Isso é um processo automático. Se eu já compreendi isso tudo, não é? A minha doação, a minha contribuição com determinadas coisas é um gesto espontâneo de agradecimento, não é? É um gesto espontâneo de eu reconhecer aquela oportunidade de fazer alguma coisa para alguém, para a igreja de Cristo Jesus, para as boas obras, para as coisas que verdadeiramente elevam nesse mundo. Manter a porta, conforme foi orado aqui, de uma igreja aberta, não é trabalhar espiritualmente para as coisas que nós não estamos vendo, mas que Deus está. É fazer exatamente com que amanhã o moribundo passe aqui, não é? Moribundo, essas pessoas que estão andando aí nesse mundo sem destino. Adentrem aqui e aceitem a Cristo Jesus e passe a ter um comportamento diferente na vida dela, ainda que ela não volte a entrar aqui dentro, mas que ela seja tocada exatamente naquele momento e passe a viver essa realidade da graça que ela conheceu. E o verso 10: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Veja que isso tudo Ele já preparou. O que Paulo revela aqui, as boas obras mencionadas aqui, não são para conquistar a salvação, mas sim o resultado da nova vida que a gente vive em Cristo Jesus. Deus, Ele nos transforma para que possamos refletir a sua graça através das nossas ações. Essas obras não são aleatórias. Não é porque você está fazendo alguma coisa por acaso, não. É porque Deus te escolheu. Mas fazem parte do plano de Deus, fazem parte do plano soberano dEle para cada um de nós. A cada oportunidade que Deus te der, para que você privilegie o reino, observando exatamente tudo isso da qual nós discorremos e que Paulo nos apresenta aqui de uma forma teológica e filosófica, que aprendemos exatamente através do Espírito Santo, né, muitas coisas nessa manhã, e uma das principais é que essa salvação já nos alcançou, essa graça já nos alcançou. Nós não vivemos mais como outrora, pelo contrário, nós temos uma nova vida, e essa vida que nós temos hoje pertence a Cristo Jesus. Entregamos a Ele toda a nossa vida, confiamos plenamente nele, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, irmãos?
Devemos buscar viver de maneira que reflita a graça de Deus, servindo aos outros e praticando atos de boa vontade que demonstram a nossa fé. Devemos reconhecer que a nossa vida tem um propósito maior e buscar cumprir a missão que Ele nos confiou. Precisamos estar atentos às oportunidades que Deus coloca diante de nós para realizar boas obras. Não são aleatórias, é da vontade dEle. Se tocou no teu coração fazer exatamente alguma coisa para Ele, para as boas obras, não é? É um privilégio para a tua vida. Sabendo que elas fazem totalmente parte do plano de Deus. E nada foge aos seus olhos. Até os nossos pensamentos estão escancarados diante dele. Concluindo, nossa salvação é totalmente pela graça. Não há mérito humano envolvido, e isso nos leva à humildade e gratidão. Já falei aqui por inúmeras vezes que humildade não é andar de chinelo de dedo. Fomos criados em Cristo para realizar boas obras, não para alcançar a salvação, mas como fruto da nova vida que recebemos. Deus agora nos chama a viver de modo que demonstre a sua misericórdia, praticando boas obras, refletindo o seu amor no mundo. Portanto, a resposta prática a Efésios, do capítulo 2, do verso 1 a 10, da qual nós estudamos nessa manhã, através da revelação que o Espírito Santo nos trouxe, é viver diariamente com humildade, gratidão e propósito, reconhecendo que somos feituras de Deus, criados para andar nos caminhos que Ele preparou para nós. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos, reflita isso, irmãos, reflita isso, não permaneça distante da graça de Deus. Ele já preparou um caminho para sua redenção. Saia da escuridão do pecado e experimente a nova vida em Cristo Jesus, cheia de propósito e esperança. Reconheça que a salvação não vem por esforço próprio, mas é um presente de amor divino. Receba hoje esse presente. Saia daqui totalmente transformado para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Deus te chama para viver na plenitude da sua misericórdia. Não adie essa decisão. Venha. Ele sabe exatamente da sua entrega ou não. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por termos a oportunidade nessa manhã de refletirmos, Senhor, de uma forma filosófica, como também teológica, sobre o comportamento da qual devemos manter nesta vida a partir do momento que nós reconhecemos que essa graça nos alcançou. Sabemos, Pai, que isso tudo custou um sacrifício muito doloroso, que foi tudo o que Jesus passou nessa vida para que hoje tivéssemos essa vida e vida em abundância, da qual o Senhor já preparou de antemão para cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo privilégio de escutarmos exatamente essa verdade, Pai. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de participarmos das suas obras, Pai. Muito obrigado, Deus, por compreendermos que através da nossa vida possamos fazer muita diferença nesse mundo, aonde quer que a planta do nosso pé pise, para que sejamos exatamente o embaixador disso tudo que hoje representamos em Ti. Somos representantes do Senhor a cada lugar da qual a gente transita, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa compreensão.
é o que lhe agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus, que fez sacrifício por todos nós, que nos deu exatamente essa compreensão através do seu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor.